Eu fiz um vídeo falando a palavra mestre e eu queria explicar, porque é um perigo essa palavra. Eu falei da minha prática de Qigong antigo, que é o Lao Qigong, citei o mestre Tsai Wen-yu, que é uma forma mais genérica de falar, porque ia ser muito difícil de qualquer pessoa entender se eu falasse só Tsai Wen-yu. Então, eu uso esse termo, mestre, mas eu acho muito importante contextualizar ele num sentido de mestre de uma prática, e não de mestre no sentido siga o mestre, né? Do sentido guru, no sentido de alguém que é um exemplo de conduta ética, espiritual, né? Colaborativa com os seres do planeta Terra, né? Enfim, são os valores que eu considero que são totalmente diferentes. Para mim, evolução espiritual, se é que a gente consegue metrificar isso, na verdade tem a ver, para mim, com equilíbrio do plano físico e espiritual, num sentido que não tem a ver necessariamente com aberturas mediúnicas, capacidades parapsíquicas, sensibilidade energética e etc., projeção astral, tudo que envolve manejos, capacidades que a gente sabe muito bem, né? Quantas pessoas, quantos mestres com poderes, digamos assim, não justamente abusam de poderes e cometem coisas completamente desequilibradas do ponto de vista ético aqui na matéria. Então, não são pessoas que a gente pode se apoiar num sentido de exemplo, de caráter ou de... Enfim, a gente não pode se projetar, não pode romantizar de forma nenhuma pessoas que tenham certas capacidades. Na verdade, o conceito de maestria, de mestre, ele está muito mais relacionado, pelo menos na minha visão, com a capacidade de fazer algo. Então, uma pessoa pode ser mestre em tocar piano, outra pessoa pode ser mestre em jogar tênis, entende? Qualquer habilidade que você tenha e que você tem uma maestria nessa arte, digamos assim. Para mim, esse é o conceito. Eu gosto de deixar isso claro, porque como eu utilizo a palavra mestre para falar do Tsai Wen-yu, que é com quem eu pratiquei o Qigong antigo, o Lao Qigong, é muito importante que isso não seja confundido como alguém que eu sigo de um ponto de vista espiritual, moral e etc e tal. E isso vale para qualquer circunstância, eu recomendo, assim, pra gente não cair em frustrações ou até perigos do que cada pessoa pode fazer, né? A gente conhece muitos exemplos de situações de abuso, né? de violência, e que vem dessa posição que a pessoa se vulnerabiliza porque tem uma confiança, porque a gente acha que capacidades energéticas que se relacionam com o mundo espiritual vai garantir uma conduta ética, moral, né, empática, amorosa, respeitosa, colaborativa com os seres. Então, isso é algo legal de falar, porque outro dia eu vi também uma pessoa, achei legal essa fala sobre, às vezes tem gente que não tem visões, né, qualquer capacidade aí que, né, participa de alguma coisa e alguém fala, eu vi isso, vi aquilo, e a gente venera isso às vezes, projeta, romantiza, como se isso fosse algo, um poder sobrenatural, e pode ser também, mas o que a gente está buscando aqui nessa terra, como a nossa conduta espiritual para, enfim, não gerar problemas, para mim, essa é a definição, assim, de conduta espiritual, e que se relacionaria com a ideia de pecado, inclusive. Para mim, é não onerar as outras pessoas e os outros seres. É tentar não prejudicar.
e tentar contribuir. Isso é um grande resumo para mim do que a gente tem que fazer. O resto pode ser até excesso. Eu gosto de pesquisar coisas, né? Tenho muito esse manejo energético, tenho premonição, visão, gosto de pesquisar tudo, clarividência, projeção astral e tentar, né, praticar, abrir essa sensibilidade, essa mediunidade, etc e tal. Mas o mais importante para mim é esse equilíbrio do plano físico e espiritual. E tem pessoas que às vezes nem acreditam em Deus e estão gerando mais equilíbrio e harmonia. Elas têm uma conduta amorosa e contribui com os outros seres e tentam não prejudicar os outros seres, e isso é excelente, é maravilhoso. Então, se alguém participa de algo e de repente uns tiveram visões, os outros não sentiram nada, fica na tranquilidade com isso, porque não é sobre isso. Às vezes uma pessoa ali que não necessariamente tem visões, ela tá gerando, ela gera muita energia, ela é aterrada, ela tem uma capacidade de equalização energética ali naquela situação que é super bem-vinda e para o mundo. Então, a gente não se apegar muito, não entrar em hierarquizações, em projeções e romantizações de coisas e aterrar mais, confiar mais, simplificar mais, porque eu sinto que atualmente a gente está até numa... Tem muitas pessoas, né, falando de seres estelares, tudo isso, que não é que eu não acredito, mas tem um perigo nessas formas todas, inclusive nas ideias de hierarquizações, porque a gente está num trabalho, né, de dar uma superada no ego, assim, pra gente se conectar mais e não entrar em crenças ferrenhas que vão prejudicando a gente. Isso tem a ver com sair da forma. E aí quando a gente começa a dar muitas palavras e títulos para os seres estelares, dizer que somos isso ou que tais coisas estão acontecendo de diversas formas, a gente volta, a gente fica muito encarnado nesse mundo da forma e não entende que a ascensão multidimensional cada vez maior, ela ruma um lugar de luz e sem forma, menos forma e mais luz, energia, que não tem essas distinções, essas definições. Definir significa tornar finito. Quando a gente está falando de infinito, de se conectar com a fonte, a gente tem que cuidar para não entrar em mais caixinhas, ideias, principalmente as que alimentam o nosso ego, que a gente fica muito alegrinho de falar que somos seres XYZ. Não preciso ficar citando os nomes, não significa que eu não acredite, tá? Mas é um convite também à terra e à humildade, porque já faz tempo que a humanidade vem se afastando da terra, né? A gente se afasta do nosso corpo, a gente se afasta da terra no sentido dos cuidados, e essa separação, para mim, é uma grande doença. Então, sim, vamos expandir nossa consciência e, no entanto, vamos perceber que a nossa conexão com a terra, as nossas raízes, o nosso corpo e a nossa forma de agir aqui, que tem a ver com onerar menos e contribuir mais com todos os seres, é da maior importância. Então, é isso que eu vim dizer, né? Tentando fazer o gancho com a palavra mestre, bem no sentido da gente entender que é a nossa ação que conta aqui, né? Então, a gente tem que cuidar muito para não projetar essa identidade em outros seres, gerar hierarquizações e aí a gente se desconectar. Tem que estar conectado com o nosso corpo, com essa terra, tá tudo conectado em luz, e se a gente está fazendo mal para os outros, a gente está fazendo mal para a gente. É bem esse papo aí, é tudo um só, é isso mesmo, né? Que a gente pode chamar de Deus, que a gente pode chamar de campo unificado, como os quânticos estão gostando de falar, que a gente pode usar qualquer nome. E inclusive todas as ideias sobre mestre também,
podem ser utilizadas. A gente pode falar de mestres ascensionados, a gente pode falar de Jesus como mestre dos mestres, mas isso lembrando das definições e das formas, são maneiras, inclusive poéticas. Eu digo que a espiritualidade ela é uma licença poética. São maneiras da gente nomear determinadas energias e se nutrir daquilo. Então, se a gente sente que a imagem que a gente tem de Jesus e co-cria coletivamente, inclusive, porque Jesus talvez seja dos símbolos mais planetários, que é aceito em várias linhagens, inclusive no Oriente e tudo mais. Jesus é pop, Jesus é massa, Jesus é ótimo. Tô querendo fazer esse retiro aqui no Matutu, inclusive com Juju, talvez. Vamos ver se vai rolar, mas isso é um segredinho que pode vir a se desenrolar e vamos ver no que vai dar. Mas essa figura, Jesus, que muitos dizem mestre dos mestres, você pode utilizar como a representação de alguém que teve um alto nível de capacidade do que eu falei, de onerar menos e contribuir mais. Então, de uma ascensão desse plano que tem muito de separação, de julgamento, de medo, e tudo isso vai onerando, mas na hora que a gente consegue se deslocar, entender que tudo é um só, então consegue transmutar e entrar no amor para contribuir, gente, isso não significa que a gente tem que... Porque algumas pessoas acabam se esfolando na vida com a ideia de amor, e eu preciso lembrar aqui que limite é amor, tá? Então, você não precisa entrar numa caridade absoluta com outras pessoas que podem estar sendo abusivas com você, e você tendo paciência eterna e passando por cima de você, porque se você está passando por cima de você, se está sendo violento com você, já não é amor, já não, entendeu? Não tem como alguém se onerar nesse sistema de não vamos onerar, vamos contribuir, amar, orar, rezar, etc e tal. A gente não pode estar se prejudicando. A gente, se no meio disso tudo a gente está se prejudicando, e temos que ter aí um bom senso, nessa visualização. O que é que a gente está se prejudicando? Porque se for também algo assim, não posso fazer nada pelos outros, porque senão eu vou estar me prejudicando. A gente tem que criar estratégias para a gente aprender a se cuidar a nível de ter energia para dar para os outros também, tá? E os outros, lembrando, todos os seres, tá? Não onerar bichos, plantas, o quanto for possível, minimizar os danos que você faz nessa terra. É um lindo caminho. E é isso, meus anjos. Um pouco aqui de natureza para vocês e beijo no coração.